Oi, meus amores! Como vocês estão neste dia? Nesta semana nós vamos estar dando continuidade ao assunto de período composto, né? Nós trabalhamos período composto simples, né? Período simples e período composto, e hoje nós vamos dar continuidade. Então, professora Maíra, estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Só que antes, como competências, vocês irão compreender a organização dos períodos compostos por coordenação assindética ou sindética, que expressa implícita ou explicitamente a ideia de soma ou oposição de sentidos. Como habilidades, vocês irão identificar em textos períodos compostos por orações assindéticas, bem como as orações sindéticas, observando o valor semântico das conjunções, sentidos de soma, de oposição, alternância, explicação ou conclusão. Como é um assunto bastante extenso, nós vamos trabalhar por partes. Então, temos aqui período composto por coordenação. E o período composto, eles são orações coordenadas que têm dois tipos, né? Assindéticas e sindéticas. Mas vamos relembrar aqui um pouquinho o que significa período composto. Deixa o período simples de lado, a gente só vai falar um pouquinho e seguir com o composto. Período composto possui mais de uma oração em sua composição. Como é que a gente sabe se o período é composto? Pela presença de mais de um verbo, ok? Eu tenho aqui: eu irei à praia. O verbo, né, ir, né, irei, me diz que por ser só um na oração, o período é simples. Mas, passando aqui, estou comprando um protetor solar, depois irei à praia. Percebam que aqui já tem mais de um verbo. Se tem mais de um verbo, ele deixa de ser simples e passa a ser composto. Estou comprando, irei. E na outra oração aqui, período aqui, nós temos: já me decidi, só irei à praia se antes eu comprar um protetor solar. Aqui nós temos período composto porque existe mais de um verbo. Vamos lá? Exemplo aqui retirado de Machado de Assis, de uma das obras de Machado de Assis: deram o braço e desceram a rua. Ok? Então, quais são os verbos que nós temos aí? O deram, que vem de dar, desceram, que vem de descer. Deram o braço, desceram a rua. Eu destaquei aí de vermelho os dois verbos, deram e desceram, para dizer para vocês que essa primeira sentença aqui, essa primeira oração, deram o braço, e existe também uma segunda oração, desceram a rua. Então, ambas as orações, gente, elas são independentes, uma não precisa da outra, ok? Ou seja, uma não depende da outra em se tratando de termos sintáticos para serem dotadas de sentido. O que eu já falei para vocês, não precisa de conectivo, não precisa de ligação, elas são unidas sem o uso deles. Por quê? Porque elas são independentes. Tipos de relação entre as orações. Há dois tipos de relações que podem se estabelecer entre as orações de um período composto. Bom, quais são essas relações? Relação de coordenação e relação de subordinação, né? Subordinação. A oração subordinada, ela não possui sentido. Não possui sentido separando-as. Então, uma precisa da outra para ter sentido. Já as coordenadas, não. Como eu já falei, elas são independentes. E a subordinada, não. Uma oração necessita da outra oração. Então, como as orações coordenadas são classificadas, né? Em assindéticas e sindéticas. Vamos aqui ver. São orações coordenadas entre si que não são ligadas através de nenhum conectivo. O que é que a gente está falando aqui? De orações coordenadas assindéticas. Professor, o que é isso? Vamos ver, eu vou colocar aqui dentro de um período para vocês entenderem. Todos estavam com fome, não comiam há horas. Observe que existe a presença de dois verbos, estavam e comiam. Então, nós temos aqui dois períodos, né? Tem um período composto, a união de dois verbos dizendo que é um período composto e não mais um período simples. Então, o que acontece aqui? Como exemplo semelhante ao caso ali de Machado de Assis, nós temos aqui: todos estavam com fome, a primeira oração. E não comiam há horas, segunda oração. Não comiam há horas, tá bom? Aqui nós temos outras, né? Nós temos aqui: não tem a presença de conectivo para ser assindética. Professora, que conectivo é esse? Geralmente as conjunções, né? As conjunções. Então, ele entrou, sentou-se. Ele entrou, sentou-se. Ou com vírgula ou sem vírgula. Percebam que o verbo entrou
e sentou. 2 verbos, mas não tem nenhuma palavra que ligue, que conecte uma oração à outra. Joãozinho saiu logo, estava atrasado. A única coisa que fez separação aí foi a vírgula. Meu pai foi trabalhar, chovia pela manhã. Não fomos ao casamento, mandamos um presente. Então, são orações coordenadas assindéticas, porque elas não precisam de nenhum conectivo para fazer essa ligação. Tudo bem? Aqui nós temos, ao contrário da anterior, né, que são as orações coordenadas sindéticas, são orações coordenadas entre si, mas que são ligadas através de uma conjunção coordenativa. Professora, o que é isso? Então, é isso que eu vou dizer para vocês. Na próxima aula, nós vamos estar trabalhando com orações coordenadas sindéticas e fazendo essa diferenciação com as assindéticas, para poder vocês compreenderem melhor. Então, mas que são ligadas através de uma conjunção. Esse caráter vai trazer para esse tipo de oração uma classificação. Professora, quais são então? Como é essa classificação? São 5. São aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, enquanto a sindética não tem complemento, não tem nenhum conectivo, as sindéticas têm. E cada um deles, né, uma sequência de conjunções, vão em sentido, vão nos dizer que tipo vão perpassar. E aqui, muito simples, só para a gente começar mesmo, pegando o pique, vocês vão aqui analisar aquele período. No período, ela gosta de tutu de feijão, vírgula, eu não gosto. Há 2 orações, quais são? Se vocês voltarem o vídeo e também acompanharem lá no portal os slides, vocês vão perceber que eu já fiz anteriormente essa análise. Então, qual é a primeira oração do período e qual é a segunda oração desse período? É o desafio dessa semana, tá bom? Eu preciso que vocês façam um desafio para a gente poder avançar, dando continuidade às orações coordenadas sindéticas. Ok, gente? Então, beijão para vocês, curtam, compartilhem aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Beijo!